A gente está habituado a ver aqueles galões de suco de laranja nos filmes, né? Filmes americanos. A maior parte é do Brasil, né? Porque o Brasil, como já colocamos aqui, é o maior produtor de suco de laranja. Exato, exato. Nós temos empresas muito grandes aí, Citrosuco, Cutrale, que representam o Brasil de forma muito forte e estão presentes lá nos Estados Unidos há anos, né? Décadas. Famílias muito fortes também. E, obviamente, que parte desse suco que é vendido lá vem também do Brasil. Suco, a gente produz muito suco concentrado para exportação, tá? E é um dos fatores que gerou esse estresse no preço da caixa de laranja. Por quê? Como a demanda não cresceu, mas a oferta de matéria-prima caiu abruptamente, né, com relação à Flórida, aí, que deixou de oferecer o segundo maior produtor de laranja, os preços realmente cresceram. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro, o Brasil que dá certo. O greening continua sendo o maior desafio para a citricultura. Hugo Mioto, Delanter Distribuidora, seja muito bem-vindo, Hugo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Joyce. Obrigado, Revista Oeste. O greening é a principal doença que afeta as laranjas no mundo inteiro. Em 2005, a praga dizimou pomares na Flórida. A área plantada caiu para 38% desde então e a produtividade teve uma queda de 74%. Uma empresa americana com mais de 100 anos fechou as portas. Eu acho que isso aí explica um pouco, né? Não foi lá atrás, continua sendo um problema, continua sendo uma dor de cabeça para o produtor e é isso que acaba elevando o preço da laranja, consequentemente também do suco, né, Hugo? Perfeito, Joyce. É isso que está acontecendo, sim, nos últimos 2 anos, principalmente, tá? Essa doença não é novidade, ela chega no Brasil por volta de 2004 e nos últimos 18 meses a gente viu praticamente o preço do suco dobrar, tá? Isso em razão do preço da caixa de laranja. E veja só, é uma doença antiga, ela continua, ela persiste porque as empresas criam um defensivo. A bactéria vai lá, ela se vira, ela se modifica e continua atingindo as plantas e ela acaba contaminando muito rápido. A contaminação acontece rapidamente, né? Exato. O que acontece? O psilídeo é quem transmite, tá? Que é um inseto muito pequeno. E se você não ataca isso, a transmissão é através dele. E a bactéria, a partir do momento que ela se instaura na planta, aí você já tem um tempo, assim que ela começar a dar os sintomas, você não tem outra alternativa senão cortar o pé e incinerar, inclusive. E por que tem aumentado aí nos últimos anos? É porque é difícil você fazer o combate à medida que hoje você tem pé de cítricos aí em tudo quanto é lugar, inclusive pessoas que acabam cultivando. Essas pessoas não cuidam como deveria. Se um pé desse daí pega o greening, obviamente que o psilídeo vai levar para as propriedades aí comerciais. Esse é o grande problema. Então a gente precisa da sociedade trabalhando para cuidar disso e evitar que chegue para a área comercial, né, para as propriedades comerciais, porque senão você tem um impacto aí com relação realmente ao PIB das cidades e das regiões que acabam atuando com a citricultura. Você representa algumas marcas, uma delas é Prats, Suco Prats, muito conhecido nas prateleiras do supermercado. Como que eles agem para combater, e é um suco natural realmente, sem aditivos, como que a empresa consegue combater essa praga? Então, primeiro que a Prats, ela nasce na citricultura lá no viveiro, então ela tem um know-how todo do agro, esse é o grande diferencial, na minha opinião, da Prats, tá? E eu tenho todo o carinho exatamente por isso, porque a nossa fortaleza hoje no Brasil é o agro. Então eles começam com o viveiro, em algum momento começam a produzir laranja nos pomares, vender a laranja em caixa, que é a laranja de mesa que a gente costuma consumir, e a partir do começo de 2011, 2012, eles partem para fazer o suco para agregar valor, porque está certo, a gente precisa fortalecer nossa indústria e agregar valor nos nossos produtos. Então esse é o grande diferencial da Prats, mas ela faz tudo isso como? Com o olho lá no agro, tá? Então hoje o processo do suco é uma blendagem, você tem ao longo do ano, né, as variedades de frutos sendo produzidas e eles vão fazendo a blendagem procurando, né, as quadras das fazendas que tem o melhor Brix, o melhor roxo e misturar e fazer essa blendagem para que você tenha o suco melhor paladar, melhor sabor, né, naquela época. Só explica para quem não conhece, Brix é o açúcar, né? Exato. Tem em todas as frutas, que a gente, no vinho a gente fala muito Brix, Sim. né? Mas tem na laranja também, e esse outro termo? Então, o Brix seria o açúcar da fruta natural dela,
E o Rush seria a acidez da fruta, e o cítrico tem isso. E a gente precisa ter esses dois componentes para que a gente tenha uma qualidade de suco diferenciada. Esse seria o diferencial, então, da qualidade do suco da Prats? Sem sombra de dúvida. A gente vê alguns concorrentes, eles se preocupam em trazer laranja, não importa de onde, esmagar isso e fazer um suco. E aí, obviamente, que você não tem o melhor sabor. A Prats já não. Ela tem pessoas qualificadas para avaliar a qualidade do fruto em cada quadra, na fazenda. Isso dá um trabalho hercúleo, tá? E que garante esse paladar diferenciado que é o suco Prats, tá? É isso que eu estou imaginando, é um trabalho quase artesanal e eles fazem em grande escala. Como que conseguem isso? É bem desafiador, vou falar. E é por isso também que o suco tem um preço diferenciado. Não tem como você fazer uma proposta dessa, porque você tem toda uma cadeia que é movimentada, né, e pessoas especialistas para garantir isso. A Prats vai além, tá? Eu tenho um carinho especial pela Prats. A Prats hoje já está trabalhando em ter um processo diferenciado para também acumular o suco no momento que a fruta está com a melhor qualidade, tá? Para o quê? Diminuir a variação de sabor do produto, tá? Então eles estão ao longo dos anos investindo em linha de invase diferenciada, linhas assépticas que dão prazo de validade maior. Então, além de prestigiar toda a qualidade do processo do agro, hoje eles também entram na indústria buscando tecnologia para entregar o melhor produto. E é legal porque a gente vê aí uma família trabalhando, claro, sobrevive disso, mas poderia simplesmente, já tem um nome, já tem uma marca estabelecida, vender e pronto, mas eles buscam a qualidade, eles vivem fazendo experimentos, sempre buscando o melhor. Sem sombra de dúvida. Quando você vai falar do viveiro, eles trabalharam junto com a Embrapa para fazer mudas diferenciadas com porta-enxerto e tudo mais. Hoje eles trabalham com indústrias até de fora do Brasil para buscar tecnologia com relação ao invase. Isso tudo é porque os caras, né, são realmente muito resilientes, a família Pratinha. Para mim, inclusive, são orientadores aí de como realmente ser empresários e conseguir fazer as coisas com carinho. Eu acho que o segredo do sucesso da Prats e da família é o carinho lá pelo agro. Quando você vê o Gilberto, né, e ele muitas vezes aparece, já fez reportagens aí em várias mídias, aparece ele lá dentro do pomar, pegando a laranja, com todo o carinho que ele tem, você vê que é dali que vem o segredo da Prats, tá? E isso reverbera agora nos filhos que estão entrando no negócio e a família vai se preparando para dar continuidade ao negócio. E isso é o agro, né? O carinho que a dona de casa, a matriarca, tem para cozinhar para os filhos, para o marido. O produtor rural tem esse carinho também para fazer com que esse produto chegue à mesa do brasileiro, né? Exato, e eles são muito preocupados não só com todo o processo que eles fazem. Os distribuidores têm que seguir todas as normas e processos de refrigeração do produto. Os nossos clientes, depois do distribuidor, precisam fazer isso também. Então eles olham toda a cadeia para garantir que tudo aquele esforço que foi feito lá na origem chegue na ponta e na boca do consumidor. Tem um padrão, né? Você, por exemplo, trabalhou 16, 17 anos, você é engenheiro de formação, trabalhou em montadora, está há 9 anos fora desse meio aí, veio para a revenda, está representando o agro. Sim. E você acabou estudando greening. Nem é tua área, mas você estudou, você se especializou para poder entender como funciona esse negócio. Exato, né? Como eu vim do mundo corporativo e passei 16 anos nele, eu tive uma boa escola. Quando eu conheci essa área e acabei começando um negócio na área do varejo, distribuição, eu preciso entender para falar melhor com os meus clientes, né? Isso gerou o interesse de saber a safra, porque se a safra é grande, a gente vai ter uma consequência. Se a safra quebrou, a gente vai ter outra. Se a gente tem um problema na Flórida, não tem como nesse mundo globalizado não extravasar isso para nós aqui no Brasil. Afinal de contas, nós somos o maior produtor de laranja do mundo, mais especificamente do estado de São Paulo. Então essa bagagem que eu tive do mundo corporativo, acho que me ajudou muito a buscar conhecimento, e o greening não tem como a gente fugir disso, e falar com propriedade, ou próximo disso, né, com mais conhecimento com os nossos clientes, para que eles tenham entendimento do período difícil que nós estamos passando. Ao mesmo tempo, eu acredito que esse ano a gente vai ter redução de preço. Se a safra for melhor, há essa possibilidade. Vai depender do decorrer do ano, dos fatores climáticos também. Mas eu acho que existe uma expectativa positiva para o ano. Você falou, não dá para descartar, mas o Brasil corre o risco aí de acontecer aqui o que aconteceu na Flórida? Eu acho que os citricultores brasileiros vêm trabalhando muito bem para conter o avanço do greening
E eles não estão só fazendo manejo e trabalhando para evitar o greening nas regiões que estão, eles já estão explorando novas regiões para fugir da zona onde o greening já está atacando. Tudo isso gera custo, então você vê a própria família da Prats, né, os pratinhas, eles estão tendo que fazer um ciclo de investimento em outras regiões. Então essa é a visão do empresário de não fugir do problema. Vai ter que fazer esse investimento, vai ter que ir para outras regiões, vai ter custos, né? Vai ter investimentos e custos para fazer manejo em outras regiões para garantir que a gente tenha fruto no médio e longo prazo. São Paulo é o maior produtor, mas a Prats é do Paraná. Inclusive, o Paraná até entrou em estado de emergência, né, para o controle da doença. Sem sombra de dúvida, não só o Paraná, como São Paulo também. São Paulo é o maior produtor, mas a região noroeste do Paraná, ali em Paranavaí, é muito forte na citricultura. Inclusive, a Prats responde por algo em torno de 25% a 27% do PIB da cidade de Paranavaí. Então, você vê a relevância da citricultura para a cidade, né? E tudo isso feito por uma família que tem um objetivo claro e que busca, né, fazer acontecer, né? E ver como é importante o empresário com essa mentalidade, né? Antes de escrever as minhas colunas semanais na Revista Oeste, é esse cantinho que eu busco para inspiração. Ao som dos passarinhos, da natureza, aqui num lago bonito da Flórida. E a única certeza que eu tenho é que a inspiração que vier, ela poderá ser utilizada como tema de qualquer assunto que eu queira tratar na Revista Oeste. Por quê? Porque eu tenho total liberdade para escrever e me comunicar diretamente com o meu público sem nenhum tipo de preocupação, por exemplo, como não incomodar, não desagradar um patrocinador X ou Y, ainda mais do governo. A gente sabe que poucos jornalistas no Brasil podem dizer isso hoje, porque muitos veículos de imprensa dependem justamente das verbas públicas. Esse não é o caso da Oeste. A Oeste depende única e estritamente do público, dos seus assinantes. E isso dá aos colunistas, aos comentaristas, total grau de liberdade. E isso, meus amigos, para quem vive de escrever e de opinar e de fazer análise, não tem preço. Assine a Revista Oeste agora mesmo e tenha a liberdade em suas mãos. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Hugo, como nós estamos falando aqui, estamos, como que doenças assim como o green, essas mudanças climáticas, elas afetam, claro, o preço final dos frutos e o green ele influencia na qualidade, né? Na verdade não é que não influencia na qualidade, ele acaba, tem que eliminar o pé da laranja, né, quando é atacado. Exato. O que acontece? Os primeiros sintomas são as folhas começam a ficar amareladas, os frutos não se desenvolvem e eles acabam caindo antes do tempo adequado. Então, assim, se perde o brix, se perde o rush, o fruto não tem como ser utilizado. Inclusive, se ele for, ele vai contaminar, né, no caso do suco, o produto como um todo. Um fruto contaminado pode desvirtuar o sabor de todo o lote, né? Então tem que ter muito cuidado de fazer o diagnóstico da planta e aí o mais difícil para o citricultor. Imagina que ele está lá com um pomar que foi plantado, no terceiro ano ele começa a dar produção e aí no quinto ano ele começa a descobrir que tem várias plantas com greening.
Então, assim, deve ser uma situação muito difícil para eles, porque você tem que cortar e incinerar. Não existe outra saída. Ele tem que cortar aquelas plantas que estão contaminadas antes que contaminem as outras. Perfeito. Porque a ausência de fazer isso, você vai deixar o psilídeo transmitir para todas as outras plantas. Então, além do fato da sua propriedade, imagina que alguém que está ao seu lado, um citricultor, não cuide adequadamente do seu pomar. Fatalmente vai contaminar o pomar ao lado. Então, é uma doença que força muito a sociedade se conversar e que realmente, né, os empresários, as pessoas, tomem as decisões adequadas para evitar um colapso e um problema que pode reverberar aí, né, realmente no PIB da região. Né? É um trabalho coletivo, não adianta fazer como a dengue. Não adianta cuidar do meu quintal, seu vizinho não cuida do dele. No caso do greening, como que uma planta contamina a outra? Então, na verdade, a planta contaminada, o psilídeo vai pousar nela, né, e ele extrai substâncias da planta, nesse momento ele contamina. Então, se ele estiver contaminado e pousou numa planta contaminada, automaticamente a próxima que ele for, ele vai contaminar. É o próprio inseto que vai... Que vai fazer a transmissão, é isso mesmo. Então, assim, a alternativa é quando você descobre, e às vezes isso pode ser um pouco tardio, né, porque quanto mais tempo levar para você descobrir o problema, mais tempo vai levar para você cortar e incinerar. E que não existe outra saída, é bem difícil isso, né? Veja, a Flórida foi praticamente dizimada e a gente sabe, né, dos cientistas que você tem nos Estados Unidos, os estudos que são feitos lá, e eles não conseguiram arranjar uma saída para o greening até agora. Então, assim, é bem desafiador a questão de como tratar a planta, né, a bactéria, matar a bactéria e reverter um processo de cortar uma árvore. E o psilídeo também ele se tornou resistente aos inseticidas que são utilizados ao longo do tempo, porque a gente vai utilizando, eles vão se adaptando, como você falou, não só o psilídeo, como também a bactéria. Como eles também não encontraram no Brasil também, ainda não. O segredo hoje seria ainda no controle, né, nesse trabalho conjunto, Exato. Que é uma doença que tem que ser combatida, mesmo, de novo, comparação com a dengue, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Acho que é perfeito, porque a gente aqui no Brasil sofre com o problema da dengue ciclicamente, né? Ano após anos a gente está sofrendo. Então, o processo do greening não é diferente. Claro que tem um cunho comercial aí, mas se a sociedade não se une para realmente combater isso, nós vamos ter um problema sério. Afinal de contas, o hábito de consumir laranja e suco de laranja é muito forte no país, né? Então, principalmente na região sudeste, é maior ainda. Tá? E tem um período mais propício para o greening? Por exemplo, a dengue é nos meses de chuva, novembro, maio, se bem que agora, a qualquer época, a gente sempre tem tido casos aí. O greening é o ano todo também? Até onde eu sei, sim, isso daí é o ano todo. Aí, talvez o engenheiro agrônomo tenha uma explicação mais coerente com relação até à sazonalidade do problema. Até onde eu sei, é o ano todo mesmo. E como que a Prats lida? Qual as técnicas aí de prevenção, de tratamento? O que eles fazem? Eles são muito bons no manejo. Então, eles estão nas fazendas e avaliando, né, os pomares diariamente. Tá? Eles têm muitos engenheiros agrônomos que estão dentro da propriedade. São 21 propriedades agora. Então, eles já estão tratando muito bem disso. Eles sabem as propriedades ao redor que, eventualmente, não cuidam como deveriam, então tem um cuidado maior nesse caso. E, claro, eles estão procurando novas regiões para fazer o plantio. Tá? E o diferencial do produto da Prats seria assim, então, em relação à qualidade, esse cuidado que eles têm com os frutos, e essa diferença está aí no açúcar e na acidez? Na verdade, está no estudo primeiro, os pomares eles são desenvolvidos no viveiro deles, então eles sabem, né, para ter uma robustez maior das plantas. Segundo, né, obviamente que o cuidado que eles têm, o manejo, né, os processos que eles fazem ao longo do ano para que a fruta tenha uma qualidade maior. Você tem um momento entre setembro e outubro que você tem a florada, tá? Esse momento ele é fundamental para que você tenha uma safra boa. O que tem acontecido além do greening nos últimos anos? Problemas climáticos. Então o que você vê? Bem nessa fase você tem um impacto de calor muito alto no pomar. Muitas vezes isso estressa as plantas, elas derrubam a florada. E aí você parte para um segundo momento para induzir uma segunda florada. E aí, mais investimento. Olha como é difícil a vida do pessoal do agro.
tem que se fazer um investimento, adubar, fazer todo um tratamento para que tenha uma segunda florada, que já não garante uma safra das maiores. Porque se vier uma chuva ou se vier uma seca, pode colocar tudo a perder. Exatamente. Então, todas essas questões do agro, muitas pessoas acabam não percebendo. Há muito risco atrás do agro. E assim, eles buscam ao longo dos anos muito conhecimento para mitigar isso. Mas a gente ainda não consegue mudar o clima, né? É um fato. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Cauti, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Cauti. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Cauti. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Estamos falando aqui do green, dos desafios aí do produtor rural, né Hugo? A gente está habituado a ver aqueles galões de suco de laranja nos filmes, né? Filmes americanos. A maior parte é do Brasil, né? Porque o Brasil, como já colocamos aqui, é o maior produtor de suco de laranja. Exato. Nós temos empresas muito grandes aí, Citrosuco, Cutrale, que representam o Brasil de forma muito forte e estão presentes lá nos Estados Unidos há anos, né? Décadas. Famílias muito fortes também. E, obviamente, que parte desse suco que é vendido lá vem também do Brasil. A gente produz muito suco concentrado para exportação, tá? E é um dos fatores que gerou esse estresse no preço da caixa de laranja. Por quê? Como a demanda não cresceu, mas a oferta de matéria-prima caiu abruptamente, né, com relação
a Flórida, aí, que deixou de oferecer, o segundo maior produtor de laranja, os preços realmente cresceram. Eu tenho a ordem que quando a gente começou a trabalhar com a Prats em 2016, o preço da caixa para a indústria era R$16 e o preço da caixa para mesa era de R$22. No ano passado a gente chegou a ter no preço da caixa de mesa R$143. E a caixa para a indústria flertou com R$100. Então assim, veja a evolução num período curto, né, de tempo. Não tem como isso não refletir na gôndola, né? A gente tem visto muitos profissionais do meio corporativo, principalmente do mercado financeiro, vindo para o agro. Você é um exemplo. Se você representa a Prats, você está no agro. Como que foi essa tua transição, esse teu início aí nesse meio? Então, eu no decorrer da jornada aí no mundo corporativo, eu fui me entusiasmando com a questão de ser empresário, né? De empreender. E na última oportunidade que eu tive no segmento de bens de capital, muito boa oportunidade, também guardo muito carinho pela empresa, e eu tive muito contato com distribuidores, tá? E eu percebi que eu tinha competência para fazer aquilo que eles faziam. O que acontecia é que talvez eu tivesse menos coragem do que um empresário raiz, né, que tem muito peito. E aí eu me programei para isso, tá? Guardei dinheiro, fiz todo um planejamento junto com a minha esposa, que me suportou em todo esse momento. E foi quando eu decidi sair do mundo corporativo, eu nunca fui desligado, eu tomei essa decisão e fiz a escolha, conversei com o pessoal da Prats, né, eu sou um distribuidor, para ficar bem claro aqui, e eles toparam, né, um desafio para que eu pudesse abrir a empresa e começar esse trabalho na região de Jundiaí. Graças a Deus as coisas deram muito certo, o produto estava num momento de crescimento de demanda, né, um produto que você mesmo falou, e você consome, é diferenciado em qualidade, isso ajudou muito. E talvez essa bagagem que eu trouxe do mundo corporativo também ajudou. Então, nós tivemos um crescimento muito forte e, de alguma forma, tudo isso com suporte muito bom da Prats, tá? Então, assim, eles apostaram em nós e eu sou muito grato por isso. Uma escolha certa. Eu acho que sim. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, conversar com o Hugo, mande para nós, o WhatsApp está aqui na tela. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Joyce. Obrigado para a Revista Oeste. Eu acho que é importantíssimo a gente deixar o público saber essa questão do greening, né, os impactos que isso tem no suco e na laranja, né? Exatamente, a gente sempre fala, preço alto no supermercado não é culpa do produtor. Gratidão à sua audiência, continue com a gente aqui de segunda a sexta-feira. Siga o nosso perfil no Instagram, vamos fazer do agro e ser campeão brasileiro, uma paixão nacional. Olha só, a cagaita é uma fruta versátil com atribuições medicinais. É rica em vitamina C e antioxidantes e ela tem múltiplas aplicações que vão desde a culinária tradicional até a indústria moderna. Professora aí que estuda essa fruta há mais de 15 anos, quais são as propriedades medicinais da cagaita? Então, a cagaita ela tem propriedades medicinais principalmente voltadas pelo seu poder antioxidante, pois ela é rica em compostos fenólicos, como flavonoides, fenilpropanoides. Também ela é rica em compostos voláteis, que são os monoterpenos e sexterpenos, que têm algumas propriedades relacionadas com inibições de enzimas com ação anti-inflamatória também. Oi, Elisane, você tem uma história aí de empreendedorismo com essa fruta, né? Você vem de uma família que tem uma fazenda e você começou a produzir produtos à base de cagaita. Conta pra gente um pouquinho essa tua relação com a fruta. Pois é, como eu sou apaixonada, né, nas frutas do cerrado, né? Eu me casei, fui embora para a fazenda e comecei, né, a pesquisar sobre as frutas do cerrado. Comecei a fazer geleia, comecei a fazer licor. Hoje eu faço até uma cachaça também, faço um molho de pimenta com uma cagaita. E é uma fruta bem, assim, saborosa e está sendo bem aprovada. Faz quanto tempo, mais ou menos, que você começou a trabalhar com esses produtos? Tem 26 anos que eu trabalho com as frutas do cerrado. Não só com a cagaita, mas com caju, com genipapo, com o piqui, né? Tem a gabiroba também, tem, né, o murici. Eu trabalho com todas essas frutas do cerrado. Legal, interessante. Você está em Goiás, né, Elisane? Professor, é verdade que 100 gramas da fruta suprem mais de 70% da nossa necessidade diária de vitamina C? Olha, a cagaita, como eu disse, ela é rica em vários compostos, principalmente vitamina C.
ela tem aproximadamente 0,3 miligramas de vitamina C por 100 gramas de polpa do fruto. Isso é cerca de o dobro da quantidade de vitamina C do açaí e 10 vezes a quantidade de vitamina C do caju. Então ela realmente é um fruto rico em vitamina C, só porque sempre tem aquela questão. O consumo também exagerado do fruto pode acarretar alguns outros problemas. Então sempre deve-se consumir vários frutos para suprir a quantidade diária de vitamina C. Mas ela é riquíssima em vitamina C, sim.